Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 e dessa vez com um add-on que vai agregar muita coisa legal aí no seu simulador de voo. Não só pelo avatar que você está vendo aí, que agora nos proporciona a experiência de andar externamente e realizar a inspeção externa da aeronave antes da decolagem. Se você quiser simular isso, agora você pode, além de ficar muito mais livre para circular entre os cenários e conferir as particularidades dos cenários, como você pode ver aqui o cenário da Brasil Land Games, aqui de Fernando de Noronha. Agora você pode conferir de perto, né? Então, se você quiser saber mais sobre o FPS Realistic, vem comigo, vamos lá. Bom, pessoal, o FPS Realistic, ele não é só o que você está vendo aí na tela, né? Um bonequinho andando e nada mais. É primordial falar que, antes de qualquer coisa, o FPS Realistic ele vai inserir no seu simulador uma série de efeitos, tanto sonoro quanto em termos de física, para determinadas aeronaves, né? E você pode contar com perfis pré-definidos para cada avião ou simplesmente criar o seu próprio perfil, definindo os efeitos que você gostaria de ter aprimorado no seu simulador. O que são esses efeitos? Barulho de freio, barulho de flap, barulho de motor propriamente dito, de hélice. São uma série de efeitos que vão agregar ao seu simulador muito mais imersão e realidade. Vai comprar só por causa do avatar? Não, vai comprar por causa dos efeitos e vai ganhar de brinde o avatar, que é um novo recurso que está em fase experimental. Por isso você está vendo que ele está meio desengonçado. Tanto que se a gente fizer isso aqui, ó, você vai ver que ele anda igual um espantalho, né? E aqui ele também dá uma flutuada. O que é essa flutuada aqui, ó? Bom, peraí, ó. Quando você faz isso aqui, ó, você afunda ele no chão, porque seria mais ou menos a altura, né? Peraí, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Sai agora, a gente pressiona a rodinha do mouse. Opa, peraí. E coloca na altura que você quiser do avatar, tá vendo? E aí você vai continuar andando, se locomovendo livremente pelo aeroporto, certo? Você consegue também mudar o avatar para um avatar de sexo feminino. Ó, aí agora você tá com um avatar feminino. Vamos lá, vamos dar uma conferida, ó. Aí, ó. Peraí. Ó. Isso aqui está em fase experimental, então logo você vai ver algumas coisas esquisitas acontecendo até, obviamente, o desenvolvedor liberar a versão, né, final do sistema que você está vendo aí. O que mais que você tem aqui? Você tem a lanterna para fazer inspeção noturna, né? Deixa eu colocar a lanterna. Você define uma tecla e você consegue utilizar a lanterna para você fazer a inspeção externa durante a noite. Vale sobressaltar, na hora de você definir essas teclas, você não pode estar com nenhum joystick conectado, porque senão vai dar uns bugs, tá? Recomenda-se, no momento em que você for configurar as teclas, desconectar os seus joysticks, fazer a configuração e depois conectar novamente. Senão ele vai ficar alternando entre o cockpit e o meio externo. O que mais que a gente tem aqui? Você pode também, se você não quiser, simplesmente tornar a coisa ainda mais imersiva. Eu prefiro assim porque você tem uma sensação muito maior de realidade quando você está na primeira pessoa, como a gente está aqui. Se você tem a sensação de que é você que realmente está atuando na tela do computador, né? Ou seja, que é um pouco mais de realidade em comparação ao sistema do avatar sendo exibido na tela. Para quem quiser saber, esse aqui é o cenário Brasil Land Games, está disponível através do site deles, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o que é o FPS Realistic, além, obviamente, do que você está vendo aí na tela, tá? Eu vou liberar a tela inteira para vocês terem noção do que eu estou falando. Bom, pessoal, vamos lá. A cara do FPS Realistic é essa aqui. Essa interface onde tudo acontece, onde você configura os efeitos sonoros, onde você vai configurar também as teclas que você vai utilizar para interação com o avatar. Essa primeira aba aqui é configuração pura e simplesmente de efeitos sonoros, alguns efeitos relacionados à sensação do voo propriamente dito. Então você pode configurar manualmente cada um desses efeitos aqui, ou você pode simplesmente carregar, puxar isso da internet, porque algumas pessoas elas vão lá, configuram e compartilham. Então o seu trabalho acaba sendo mais fácil, tá? Todavia, foi como eu disse, se você quiser vir aqui configurar manualmente cada um desses efeitos, você também consegue. Agora o avatar, aqui a gente tem uma aba de configuração do avatar,
você dar um reset nele e você definir a altura padrão em que a câmera do avatar vai se posicionar quando você carregar o sistema, né? Aqui você configura os botões, né, que você vai utilizar. Por exemplo, toggle button, você vai pressionar para você ir para fora. Flashlight, a lanterna. Aqui você vai alternar entre o modo terceira pessoa e primeira pessoa. Vai modificar através dessa opção aqui, se você quer utilizar um avatar masculino ou feminino. Volume, mais associado ao som dos passos do câmera movement. Essa configuração está relacionada diretamente à câmera do avatar, tanto para primeira e terceira pessoa. Então você configura seu critério. E aqui a sensibilidade do mouse, e embaixo ele te dá um brief do que é o que, né? Ou seja, WSDA, movimento ao boneco, Shift, você pressionando justamente com o W para frente ou para trás, ele vai correr. A altura do avatar, propriamente dito, através do scroll pressionado, a rodinha do mouse, tá? Então isso aqui é um FPS realístico. Você tá comprando FPS realístico, por quê? Pelos efeitos ou pelo avatar. E se você realmente tiver com a intenção de ter um aplicativo que vai agregar, além do avatar, uma série de efeitos que vai transformar o seu simulador de voo em uma outra experiência de percepção, tá? Não é que você vai ter um outro simulador, mas você vai ter elementos que você não teria, muito mais refinados, tá? No seu simulador, e de quebra você vai levar o avatar, que é um novo recurso, porém em fase experimental, para você se divertir por aí. Pessoal, não esquece de dizer para mim aí se você já tem o aplicativo, qual é a tua experiência com ele, se eventualmente você está tendo algum problema, se isso mudou a tua experiência dentro do simulador de voo, como mudou, certo? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Então é isso, pessoal, espero que o vídeo possa ser útil e elucidativo no sentido de você decidir pela compra ou não. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação, fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.